Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no review de hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo que eu escrevi para o livro Fonte para a Vida. Fonte para a Vida foi um projeto super legal da editora 371, que reuniu algumas mulheres para falar sobre temas diversos da teologia que não necessariamente são voltados para o público feminino. Então são 7 mulheres falando de diversos temas super interessantes. A Francine Veríssimo, que faz vídeos aqui pro review também, já gravou um vídeo falando sobre o assunto dela, que foi sobre relacionamentos intencionais. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você conferir depois, caso você não tenha assistido ainda. Eu escolhi falar sobre um tema que muito me interessa, que é sobre literatura, e falei um pouco sobre cosmovisão cristã também. O tema do capítulo foi esse aqui: literatura, criatividade e a maior história já contada. E aqui eu falo sobre como nós, que somos cristãos, nós temos um livro como nossa regra de fé e prática. Logo, nós deveríamos ser bons leitores por natureza. Eu falo um pouco também sobre a história que Deus está contando. Deus poderia ter se revelado de muitas maneiras. Ele poderia simplesmente ter nos dado um grande livro de teologia sistemática, poderia ter nos dado um livro de regras de faça isso, não faça aquilo. Mas ao invés disso, Deus se revelou na história e através da história. E esse fato de Deus ser um grande autor e dele estar sustentando a história pela palavra do seu poder traz várias implicações para a nossa vida enquanto consumidores de boas histórias e, quem sabe, aí, escritores de boas histórias. Eu falo também sobre a necessidade de que nós temos no meio cristão de bons autores escrevendo boa ficção. A gente tem muitos bons autores de teologia, de livros muito bons teológicos, mas a gente não tem tantos autores assim fazendo aí uma boa ficção cristã. A gente consegue pensar em vários nomes, como o C.S. Lewis, o L.L. Wurlitzer, a gente tem aí Chesterton, que também escreveu ficção, mas a gente precisa de mais autores aí que se engajem nessa área da escrita de ficção. A ficção molda muito de como nós enxergamos a vida. O que nós lemos nos molda. E os autores cristãos fazem isso. E autores não cristãos também. Autores não cristãos imprimem a sua cosmovisão através de seus escritos. E nós precisamos ter um conhecimento muito legal, muito bom assim, da nossa fé, para entendermos aí onde é que esses autores, a cosmovisão desses autores, entra em choque com a nossa cosmovisão. E eu também falo aqui sobre essa necessidade de nós conhecermos a nossa cosmovisão e, ao consumirmos literatura escrita por não cristãos, sabermos fazer aí toda essa análise. Eu, inclusive, te instigo muito nesse livro, nesse capítulo, a consumir sim boa literatura escrita por não cristãos, falando aí sobre graça comum como um bom motivo para esse consumo. Aí eu falo um pouco de cosmovisão no geral, de envolvimento cultural, porque falando de criatividade, pensando que Deus, como criador, nos fez a sua imagem e semelhança, logo nós fomos dotados de criatividade. Por isso nós temos uma extensa atividade criativa no mundo. Desde o mandato cultural, lá em Gênesis 1:28, quando Deus nos manda sujeitar a terra, desenvolver as potencialidades da criação, nós temos desenvolvido essa potencialidade criativa, sabe? Que Deus nos deu para trabalharmos a criação e produzirmos boa cultura. Pensando nisso, eu falo um pouco sobre nosso envolvimento, como é que deve se dar esse envolvimento com a cultura e como os cristãos muitas vezes têm negligenciado isso, sabe? E se os cristãos negligenciam produzir coisas a partir de uma cosmovisão cristã, outras pessoas vão produzir essas mesmas coisas e muito provavelmente eles não vão fazer isso de uma perspectiva cristã. Por isso é tão importante que a gente entenda esse conceito de mandato cultural e verdadeiramente abracemos esse mandato, sabe? Eu te encorajo a comprar esse livro, ele está disponível tanto em e-book como na versão física. Tem assuntos aqui dos mais diversos. Como eu disse, eu falo sobre criatividade, sobre literatura. A Francine fala sobre relacionamentos intencionais. A gente tem aqui também idolatria. A gente tem um pouco sobre teologia paulina. Então tá bem diverso. Eu super recomendo que você compre esse livro, dê de presente, porque tem coisas muito boas aqui. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.